Olá, gente, muito boa noite. Como é que estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar. Hoje, como vocês podem ver, estou um pouquinho cansado, né? Natural. O dia foi puxado, mas estamos aí. Estive viajando esses dias também, trabalhando fora da cidade, então... Mas estamos aqui, né? Sempre que dá a gente está de volta, fazendo a nossa prece, dando continuidade à nossa playlist aqui, né? O Evangelho no Lar. E aqui a gente procura, na medida do possível, fazer uma prece que seja uma prece raciocinada, né? Ou seja, a gente procura refletir sobre as leituras que a gente faz. Como vocês sabem, a gente sempre aqui tem 3 livros referências, né, que a gente usa. Um deles é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Outro livro que a gente usa como referência é esse livro aqui, ó, que a gente tem lido, que é o Momento, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito do Emmanuel, né, que era o guia mentor dele. Como vocês podem notar, minha mão cheia de tinta para variar, não tem jeito, né? Tem dia que eu mexo com umas colas meio nervosa aí, difícil sair pra caramba. E outro livro também que a gente tem usado é esse livro aqui do Sri Prem Baba, né? Mensagens de amor, chama Flor do Dia, né? Mensagens de amor e autoconhecimento. E a ideia é que a partir dessas 3 leituras a gente consiga estabelecer, fazer uma prece que seja interessante, vamos dizer assim, né? Uma prece que seja raciocinada, uma prece que seja debatida, né? Vou acender um defumadorzinho aqui que é para começar bem o dia. Como vocês sabem, eu já fiz alguns minutinhos de reflexão aqui, né, antes de começar, porque eu acho importante a gente entrar no espírito da prece, né, vamos dizer assim, ou seja, nesse ritmo de prece, né, a gente tem que entrar num ritmo da prece, né, que é mais calmo, mais tranquilo, tá certo? Ao fundo a gente ouve a música Dreamland, do John Easton, né, do site Upbeat. Eventualmente vocês vão ouvir alguns barulhos, está chovendo forte aqui em Bragança, mas espero que a gente consiga terminar numa boa, né? Tá certo? Vamos lá? A gente pode começar com a evocação dos nossos bons amigos. Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa playlist. Nós possamos estar imbuídos do melhor espírito de positividade possível, a fim de que possamos fazer vibrar os nossos corações em prol daqueles a quem endereçamos nossas preces. Que vós, os bons espíritos, estejam conosco, dando-nos a proteção necessária, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Caracteres da perfeição. Isso aqui está na página 194. Só preparar uma coisa aqui. Vamos lá. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, esse ensinamento moral, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito,
tomada ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível nesse momento, né? Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer-lhe que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender por essas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amai aos vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em a sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência e a abnegação, e o devotamento. O amor ao próximo, levado até amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito, contrário à caridade, e é por isso mesmo sempre o indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, aqui eu tenho que dizer que é o seguinte, né? Uma coisa só que eu quero questionar é o seguinte, né? É claro que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca dessa maneira, né? Mas há também que se levar em consideração que muitas das coisas que foram atribuídas a Jesus, da maneira que foram atribuídas, necessariamente poderiam não ter ocorrido, ou às vezes nem mesmo serem verdades, né? É engraçado que Jesus, por muitas vezes, se mostrou uma pessoa que perdia a paciência, que se irritava, ou seja, ele mostrou o seu lado humano em várias passagens na Bíblia, mas assim mesmo a gente coloca Jesus num padrão inatingível, como de fato é, né? É óbvio que a gente não pode, em detrimento de uma ou duas passagens que nós temos conhecimento dele nos evangelhos, né, querer igualar Jesus a nós, porque seria um negócio absurdo, né? Mas a gente pode muito bem, né, olhar com carinho e com tranquilidade para esses apontamentos, porque obviamente Jesus, quando veio fazer parte da nossa faixa vibratória, obviamente ele teve a sua parcela, vamos dizer assim, humana, né, nisso tudo, e obviamente talvez fosse por isso, né, estando imerso na carne, ele também, né, mais uma vez pôde sentir as influências dessa parte densa, vamos dizer assim, na composição do ser, né. Então, é claro que isso é obviamente um ponto de vista, mas se a gente levar em consideração de que muitas das coisas que nós sabemos de Jesus sequer aconteceram, porque algumas delas foram criadas, né, e outras foram omitidas, né,
cabe a gente, obviamente, ter que estudar e saber quem era realmente essa pessoa de Jesus, como é que ela se manifestou aqui, né? E obviamente uma coisa que me chama muita atenção, e pode ser que para muitos isso não seja importante, até porque né, a obra de Jesus não pode ser balizada ou sequer, né, enfim, correlacionada com essa questão de Jesus em muitos momentos ele era humano demais, né? Humano demais que eu quero dizer, ou seja, ele deixava transparecer esse lado humano, né? E obviamente abrindo precedente para o nosso entendimento a respeito dessa pessoa de Jesus. Mas é claro que a gente não tem as leituras, a gente obviamente não conviveu com o mestre, obviamente a gente não tem muita informação. O que a gente sabe é o que a gente faz ideia, né? A gente faz uma ideia de Jesus, né? Pelas escrituras que nós temos. Mas esse ser mágico, maravilhoso, incrível, a gente não sabe exatamente como é que ele se comportou na Terra aqui. O que eu quero dizer é que essa densidade do corpo físico e da materialidade da nossa faixa vibratória, ela pesa severamente, acredito, para a consistência da consciência, sabe? Porque realmente ela deve ser uma coisa muito, né, essa densidade, ela deve te dar um lastro, né? Acho que é uma palavra boa para isso. Ela te prende de uma maneira nessa realidade, nesse universo, que às vezes é muito difícil a gente se sentir um pouco mais livre, ou seja, um pouco mais desprendido dessa realidade, ao ponto de a gente conseguir se afastar um pouco de nós mesmos e começarmos a julgarmos, né? A olhar para nós mesmos, para os nossos comportamentos, porque isso é um exercício difícil, né? Mas aqui eu não estou questionando a caridade de Jesus, o amor ao próximo de Jesus, que ele tão bem soube expressar, né, através de gestos, né, através de ações, de atitudes, né? Mas só para a gente colocar na pauta que, obviamente, se a gente tivesse um pouco mais de relação com essa personalidade de Jesus Cristo, vamos dizer assim, né? Se a gente tivesse mais informações sobre como era essa personalidade, naturalmente isso daria para nós muito mais intimidade, vamos dizer assim, com esse ser, né? A ponto de a gente conseguir compreender mais plenamente como esse ser viveu sobre a Terra, né? E obviamente a gente teria conclusões a respeito de nós mesmos, avaliando os nossos comportamentos, as nossas respostas emocionais, né? Observando obviamente como que o mestre lidava com isso, e obviamente guardadas todas as devidas proporções, né? Então ainda a gente não tem, vamos dizer assim, essa informação a respeito de Jesus, ela não é amplamente divulgada, e a gente também tem pouca informação sobre isso, né? Sobre essas questões. A gente está muito mais vinculado ainda à questão de estudar o estatuto crístico, né? Vamos chamar assim, que, ou seja, que são aqueles postulados bíblicos, né? Do que obviamente tentar entender esse ser e como que esse ser se relacionou com essa realidade, né? Porque tem uma frase que diz, né? O problema são os outros, né? Não sei de onde, eu sei que eu não sei de onde tirar essa frase, mas deve ser, eu acredito que seja de um filósofo importante.
que o problema são os outros, né? Ou seja, tá tudo certo, né? Quer dizer, desde que a gente não fique exposto a uma situação limite, né? Onde a gente vai começar a perceber que se a gente estivesse sozinho, não teria problema nenhum. O problema é que quando você junta com outro ser humano do lado, aí pronto, aí lascou a banda, né? É aí que começa a complicação. E aí a gente começa a ter menos paciência com o outro, né? Porque nós com a gente mesmo tá tudo certo, não tem o que discutir, né? Enfim, eu acho que eu não sei se, né, consegui deixar claro o fato de que se a gente conhecesse a personalidade de Jesus, a gente teria condição de tirar muito mais conclusão a respeito do nosso comportamento. Porque veja, eu estou olhando sob a ótica da evolução espiritual, da evolução consciencial, né? Mas se a gente sempre tem um modelo inatingível postulado, né? Quer dizer, mas isso é impossível, é não sei o que. Se a gente tem um negócio assim que descola quase Jesus da nossa realidade, é óbvio que é muito mais difícil a gente tê-lo como modelo, né? Porque se Jesus fosse um ser única e exclusivamente espiritual, ficaria muito difícil a gente assimilá-lo como modelo, porque é muito distante da nossa realidade, né? Acho que é por isso que os mentores universais, vamos dizer assim, prepararam essa vinda de Jesus ao planeta Terra justamente para diminuir essa distância de compreensão que nós temos, né, em relação ao universo e as suas potencialidades. A Jesus, a Buda, enfim, a esses grandes avatares. Porque se eles não tivessem, vamos dizer assim, corporizados, ou seja, se eles não tivessem encarnado de alguma maneira, né, eles ainda conseguiriam ser praticamente uma utopia, né? Porque os estatutos religiosos colocam eles num pedestal quase que inatingível, né? Enfim. Bom, eu gostaria que nós começássemos aqui o dia fazendo uma prece pelas pessoas pobres. Tá? Que a gente pudesse vibrar, fazer essa prece que eu chamo de prece pública para as pessoas pobres, para aquelas pessoas que enfrentam dificuldades para sobreviver, para comer, para dormir, para beber. Tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, que vós, os bons espíritos, possam trabalhar essa vibração, a fim de que os nossos irmãos mais necessitados possam recebê-las e serem amparados também pelo amor fraternal dos bons espíritos. Que todos nós possamos sermos fortes o suficiente para os enfrentamentos da vida. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 56. Todos nós carecemos de alívio na hora da angústia ou de apoio em momentos difíceis. Por isso,
Contamos receber daqueles que nos rodeiam a frase compreensiva e conveniente. Sejamos também compreensivos para com todos. E é engraçado, né? Eu tava falando que o negócio do problema são os outros, né? Mas vocês verem que coisa, né? Como a gente não tem mais paciência com ninguém, né? A gente não tem paciência mais com uma pessoa no trânsito, uma pessoa atravessando a rua. A gente não tem mais paciência com a velocidade dos mais idosos, né? A gente não tem paciência com pessoas que às vezes falando precisam socializar, né? Elas precisam, para se sentir vivas, elas precisam contar detalhes, contar histórias, né? A gente não tem mais paciência com isso, né? Enfim. É um raciocínio que a gente precisa avançar para tentar entender por que isso acontece, né? Provavelmente está ligado a um medo que nós temos de sermos suplantados, substituídos, né? Isso faz a gente se exigir a um extremo, a um ponto de que a gente sente orgulho de ser insubstituível, né? Talvez seja isso. Bom, vamos fazer uma prece por nós mesmos, pedindo a Jesus e aos bons espíritos que nos amparem, nos abençoem, nos fortaleçam para os nossos desafios, para as dificuldades que nós temos na nossa vida. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Abri 2 vezes e as 2 vezes saiu a mesma leitura, então vamos lá. É uma que sempre sai, na página 56, identificando a máscara. Um dos aspectos mais importantes a serem identificados pelo buscador de si mesmo é a máscara. A máscara é um fingir ser. Trata-se de um mecanismo que você criou para sobreviver aos choques de exclusão e rejeição. Em determinado momento você aprendeu que, ao usar a máscara, você consegue tirar do outro alguma energia. Mas quando pode identificar a máscara, você percebe que este é um mecanismo destrutivo. É um dos instrumentos que faz seu coração permanecer fechado.
é o que lança você no inferno. Engraçado, né? Porque como é difícil a gente identificar a máscara, né? Às vezes, na maioria das vezes, a gente tá usando máscara. Em última instância, se a gente for analisar, a gente é simplesmente um arremedo, né? A gente simplesmente é um reflexo mental, vamos dizer assim, tentando se proteger de alguma coisa, né? Então a gente usa zilhões de máscaras. Por que a gente faz isso? Por que a gente faz aquilo? O tempo inteiro a gente está tentando evitar algum sofrimento, tentando fingir ocupar um cargo, uma posição, uma situação que realmente às vezes não nos pertence ainda, né? E aí é um negócio maluco, né? Então, assim, é óbvio que a gente tem que trabalhar nessa questão de tentar identificar as nossas máscaras o tempo inteiro. A questão é que a gente está sempre em movimento, né? E, né, sempre refletindo, sempre aprendendo, sempre procurando compreender os nossos movimentos. Então, é óbvio que não é fácil, né? É óbvio que a gente precisa de, enfim, de um pouco de cautela também, né, para não ir com tanta sede ao pote sobre essas máscaras, mas obviamente tentando removê-las, tentando identificá-las o quanto antes, e na medida do possível a gente ir tirando, removendo essas máscaras, né? Porque isso sim vai fazer uma grande modificação na nossa vida, né? Enfim, esse é um tipo de reflexão que cansado não rola, mas, né? Eu acho que se a pergunta fica no ar, sublimando, né? É óbvio que a gente precisa em algum momento começar a refletir sobre ela, né? Quais as máscaras que eu consigo tirar hoje, né? E quantas ainda eu precisarei de muito tempo para ter coragem de fazê-lo? Então é isso, né, gente? Hoje a prece vai ser um pouquinho mais curta, pelo menos, né? Porque eu tô cansado também, porque é importante a gente manter a nossa rotina, o nosso trabalhinho aqui, tá bom? Gente, agradeço a atenção de vocês que estiveram aqui e que vocês tenham um ótimo final de semana. A gente se vê em breve aí, tá bom? E mais um Evangelho no Lar.